Fala galera, começando aqui mais uma aula de NBAZ. Você é aluno caríssimo do terceiro ano, professores presenciais, beijo grande. Vamos embora aqui com a gente, essa aqui é a nossa aula 16.1. Mas nós não estamos sozinhos novamente. Gente, a gente curte muito quando vocês estão presentes aqui conosco. A gente não fica tão abandonado. Não! Olha só. Joga aí na tela, diretor, qual é a turminha que está aqui conosco hoje. Gente, olha lá, professora Valciele. Linda! Professora Valciele, lá da escola, professor Jefferson. Pessoal, lá da Maciele, da escola Pedro Vieira de Melo, extensão Jaru. Uaru, meninos! Lá do município de Tarilândia. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Nossa aula aqui 16 dedicada a vocês e a todos os nossos alunos da mediação tecnológica. Professora muito jovem, né? Muito bonita. A turma toda muito bonita. Gente, desculpa, falei Tarilândia, mas é o município de Jaru, tá? Ok. Vamos lá, acho que é distrito, né? É, Tarilândia. distrito. Jaru é o município. Distrito. Galera, olha lá. Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o plantio em covas, tá bom? Em covas. Aí todo mundo pensando, você já sabia de nada. Verdade. Vamos lá, ele é assim, gente. Ele vem pronto e acabou. Vamos falar plantio de cova, mas isso é no terceiro ano, né, Tatá? Isso é terceiro ano, Tatá, plantio de covas. Professor Jefferson, nós estamos... doido. Terceiro ano. Ai. Volta lá, Tatá. Volta o quê? Mais um, por favor. Isso, tá bom. Agora eu já vou cair na cabeça. Deixa ele se localizar, povo. Pensei que era animal, né? Animal é um, né? Atenção. Sim, muito bem. Material. Eita, plantio em covas. A gente tem aí, ó, material, alinhamento. Engraçado quando ele vai se encontrando. Então, assim, gente, isso é tudo relacionado aos SAFs, aos sistemas. Ano que vem vai ser a mesma coisa, ficar doidinho que tudo. Material, alinhamento de todo o processo que vai acontecer ali dentro desses seus SAFs em relação às suas covas e os seus plantios. E o que a gente precisa detalhar aí dessas covas, tudo bem? Calma aí. Que é, menina? Não aperta, não. Desculpa. Isso. Hoje ele tá só no... Posso ir, professor? Muito obrigada. Gente, plantio e covas. Ou plantio em covas. Vamos lá. Deixa Calma que tá fazendo download. Eu tô fazendo download. Deixa eu ler. Olha, lê. Vamos lá, o plantio em covas. Então, a gente vai ter... Ai, cadê o filme? Não quero esse. Plantio em covas, por mudas. Tá, por isso que o título tá plantio em covas. A Tabita também tá de vez em quando muda. Não, mas a aula é em covas, que depois a gente vai ver para as outras. Plantio em covas, por mudas ou sementes devem ser feitos no início do período das chuvas. Este pode ser realizado tanto de forma manual quanto também mecanizada, dependendo de fatores como... Aí você vai processando aí. Não, pô, aperta tudo. Tem mais um, não? Tem. Pronto. Pode ler. Declividade do terreno, se há esses intempéries aí de relação ao seu... Como é que a gente fala? Isso aqui é... Estado geológico, não, meu Deus. Geográfico também não, tinha na outra aula, eu esqueci o nome agora. Acidentado? Mas tem um nome dentro da geografia. Muito bem. Declividade. Tipo de preparo do solo selecionado e também a mão de obra disponível. Toda vez que a gente fala dessa mão de obra disponível, vai depender de todo esse arranjo do seu SAF. Qual a classificação do seu SAF?
qual é a forma que você colocou aí, simultâneo, ou aquele simultâneo, ou o sequencial. Então, todas essas situações vão estar tendo que ser pensadas em relação a esse plantio, tá? Mas para cada uma vai ter um processo diferenciado. Em uma pequena escala, o mais comum é realizar o plantio manual. Ok? E aí, para isso, professor Jefferson, que tá me olhando. Para isso é preciso o quê? A mão de obra mesmo, a quantidade, porque você vai precisar verificar como que você vai fazer isso, né? Isso. Vamos lá. Sempre antes dos períodos das chuvas. Fala alguma coisa? Perfeito. Plantio e covas. Agora eu lembrei. Tá, plantio e covas, mas qual é o termo certo? Plantio em covas, tradicional. No tradicional, a gente usa o termo plantio em covas. Só que, como isso é um sistema SAF, a gente vai trazer o conhecimento do plantio em covas do sistema tradicional e inserir no sistema SAF. Então, a gente coloca E. Porque, vamos lá, por quê? É separado. O plantio em covas, a gente usa para quê? Mudas ou semente. Só que mudas, meus queridos, sempre é mecanizado. Muda é manual, semente é mecanizado. Então, no sistema SAF, isso cai por terra. Tá? Deve ser feito inicial um período de chuva. Só que a gente tem que lembrar que isso é esperado onde? Isso é esperado no sistema convencional. Isso já não vale para o sistema SAF em relação ao período de chuva. Por quê? Porque numa floresta, tudo é... Não estou falando... Lembra? O SAF é utilizado para 3 sistemas. Ou um sistema de... Ou você vai recuperar, não é isso? Aí outro sistema é para quando eu quero tirar algum produto. Regeneração. Recuperação, regeneração ou proteção. Ou proteção. Que é regeneração, proteção ou eu vou... Recuperação. Não, proteção... regenerar ou recuperar é o mesmo. Vai. Né? Aí tem o potencializar ele, o SAF. E esse aqui é quando a gente quer só deixar o SAF ali e não utilizar nada dele. Esse aqui é quando eu quero potencializar alguma coisa do SAF. Recuperar. E esse é quando eu vou introduzir. Depende de onde, que área que você vai inserir. Que área que eu vou... Qual área do SAF? Sim, será uma abandonada, uma área que foi... Okay. Agora, vamos supor, período de chuva, dentro de um SAF, que ele é um SAF natural, não manda o período de chuva, porque eu vou utilizar produtos lá dentro do SAF. Vamos lá, Jefferson. Exemplo. Aí fala, pode ser realizado tanto manual quanto mecanizado, mas vai depender. Como assim mecanizado? Na verdade, esse mecanizado no SAF é semi-mecanizado. A sementeira é aquela sementeira manual, então é semi. Você vai colocar dentro da sementeira. Tem aquela sementeira que a gente faz assim? Parece o boca de lobo. Parece uma boca de lobo. A gente coloca toda a semente ali, vai, cova. Isso é o mecanizado do SAF. Na verdade, é o semi-mecanizado. Porque o mecanizado é aquela máquina enorme, que ela mesmo faz o buraco, ela faz a cova, aí na cova ela já coloca o adubo, depois do adubo coloca a semente, depois tampa e fecha. Não, aquele a gente vai fazendo, abrindo o cova e vai colocando as 3 sementinhas no SAF. Professor, no SAF, o que é recomendado em relação ao do plantio? Recomenda-se sempre muda, você nunca coloca semente. No SAF, estou falando de vegetal, sempre muda, nunca semente. Por quê? Porque o ambiente de um SAF tem... A semente, falou semente, ela é tratada. Tu vai comprar uma semente no mercado, ela é rosa, verde ou azul, porque tem um componente proteção contra insetos, né? A gente fala praga, mas no SAF eu não posso fazer isso, eu vou estar matando os micro-organismos. Então não se indica semente, porque você não pode usar uma semente tratada. No SAF tem que ser natural. E natural tem uma porcentagem que você vai perder por causa dos insetos. Então o que a gente faz com isso? Faz muda. Então para fazer plantio em SAF, você já tem que ter o quê? Um viveiro.
você faz a coleta, você faz a... qual é o SAF que eu quero? Eu quero reflorestar, se eu não quero reflorestar, eu quero aumentar o potencial. Aí o biólogo, sei lá, o ecólogo vai falar para você, é essa árvore aqui. Você vai fazer o quê? Você vai fazer a catação de todas as sementes exemplares de possíveis mudas que já estejam lá. Pega uma semente, você faz um viveiro para produzir essas sementes. É dali que você pega essa muda, produzir essas mudas. E aí você vai fazer o quê? O plantio. Pronto, isso aqui está explicado o plantio. Agora, cova. Aqui no sistema tradicional, você tem de 40 por 40 por 40, 40 por 40 por 40, ou você tem 70 por 70 por 70, ou você tem 40, 50, 60. Essas três que eu decorei. Mas depende do quê? Depende do vegetal. A cova depende do vegetal. Já está tudo padronizado. Um SAF. Entendeu? Só quando você já tem essa dinâmica das covas. Porque ou você coloca o nutriente, ou nutriente eu quero dizer adubo, ou algo orgânico nessa cova. Pronto, já diferenciamos os dois. Só que aí tem esse negócio, ó, declividade do terreno. São os fatores que você tem que levar em consideração. Né? Como é que, dentro do plantio, como é que a gente vai ver esses fatores? O que eu entendo sobre declividade do terreno? Vamos lá. Quando a gente está fazendo quando a gente está no tradicional, o plantio tradicional tem a horta, que é uma coisa. É só que quando a gente fala de SAF, a gente não pode falar de horta. Horta no SAF, não. Dá. A gente viu que dá. Mas vamos deixar a horta para depois. Quando a gente fala de plantio em SAF, a gente fala de arbustos. Arbustos são árvores de pequeno, médio e grande porte. Não, então é pomar. Ou esse pomar é de folhas, que é um produto, ou o pomar é de óleo, resina ou frutos. Que para nós, pomar é fruto. Nosso sistema. No SAF a gente não pode deixar só frutos. É Variando. Aí, só que aí, ó, quando a gente vai fazer um pomar tradicional, ele é horizontal e plano. Pomar é plano. Por causa que tem as colheitadeiras. Pomar tem que ser plano. Mas existem os pomares que são feitos em morros. Aí tem os declives. E nós fazemos aterraceamento. Que parece várias escadinhas, cortes no morro. A gente não pode fazer isso no SAF. Então tem que ter uma declividade do próprio... A gente mostrou numa aula, professor, essa presença, né, essa transição, que foi aquela área que você disse que foi o meio escolhido para poder ajudar ali aquele... sim, né? Sim, tem várias estratificações. Acompanhando a declividade. Mas ali não teve o quê? Nenhum aterraceamento. Não pode. Não pode. Então, o que são esses... Fator é o quê? O que pode influenciar num processo padronizado tradicional. Por que pode influenciar? Eu não posso fazer aterraceamento, então eu tenho que ver qual é o vegetal que eu coloco ali que vai fazer a função de agregar o solo. Agregar. Tipo de preparo do solo. Por exemplo, quando a gente vai fazer um preparo do solo para pomar, aí tem que fazer gradagem, aragem, tombagem, gradiação, que é granularimetria. Isso não pode ser feito no SAF. Porque o terreno é o natural. O que eu vou fazer é afastar aquelas folhas para fazer só a cova. Isso. Preparo do solo significa o quê? Análise de solo. Vai ter análise de solo no SAF? Tem que fazer. Por que tem que fazer? Porque a gente tem que entender uma coisa, galera. Eu sei que uma estrutura florestal, ela tem todos os nutrientes que ela precisa. Todos os nutrientes que ela precisa. Ninguém precisa ir lá adubar. Mas eu tenho que só saber uma coisa. O que tem ali de nutriente, que quando eu colocar a minha cultivar ali, ela não vai usar aquele nutriente. O nutriente é da floresta. Então eu vou ter que repor o nutriente. Então eu vou colocar a mais para aquela planta, não para a floresta. Esse é o tipo de análise de solo. Então não tem esse negócio de pH, não tem esse negócio de alcalinidade, nada. Não tem esse negócio...
solo, químico do solo, textura do solo, arenoso, argiloso, essas coisas. Então, isso tudo requer o quê? Uma puta mão de obra. Então, não é uma coisa barata que a gente fala. Barata por quê, professor? Porque precisa de analistas. Eu não posso entrar lá e fazer plantio de cova se eu não tenho todo esse conhecimento que alguém tem que ter. Botânico, se eu estou falando de vegetal. Né? Aí, ó, isso, engenheiro florestal. Em pequenas escalas é mais comum realizar o quê? Plantio manual. Quando a gente vê na televisão esse tipo de coisa, quando a gente está vendo reflorestamento. Então, é manual mesmo. Só em pequeno, mas quando é uma coisa em alta escala, não sabe, professor, é manual? É semi. Aí tem aqueles maquinários manuais, mas é considerado semi. Ok. Em relação aos materiais, vamos lá. Aí, vou botar, aí vai... acho que são 12 ou 11. Falta. 11. Então, olha só, nós temos cavadeiras e cavadeiras articuladas. Claro que a gente vai ver isso, acho que o exemplo que está aí são safes por degradados. É um que faz assim, safes degradados, porque a gente não entra na floresta com isso, né? E aí tem duas, tem a mais simples e a articulada. Enxada, pá, cabo de madeira, a gente vai ver esse cabo de madeira, balde, porrete, você vai matar alguém, estaca pequena, corda, faca e teçado, né? Teçado. Tá errado. Que é o facão, né? E perfuratriz. Perfuratriz é como se fosse uma boca acoplada no trator. Só que isso é em safra. É uma região de safra degradado que a gente vai utilizar para recuperação, tá? Muito bem. Vamos ver uma por uma? Então, primeiro, alinhamentos das linhas de plantio. Esse alinhamento serve para demarcar o local onde vão ser colocadas essas mudas, conforme o espaçamento previamente definido para o quê? Distribuição ordenada dessas plantas, ao melhor aproveitamento dessa área, desenvolvimento uniforme dessas copas das árvores e também, olha só, vai vindo várias coisas. Vem um monte de coisa. Distribuição ordenada dessas plantas. Aqui você pode considerar um SAF que você já tenha o ambiente natural, que você vai fazer a inserção de alguma outra, né, uma cultivar ou que seja, ou pode ser uma área que você vai tentar recuperar. Exemplo, vamos parar aqui, que muita coisa na cabeça. Vamos por partes? Vamos lá, repetir o que você falou. Se eu for esse SAF e eu vou colocar uma planta nativa, o espaçamento da distribuição é de acordo com a planta nativa. Porque não nasce, né? Elas não deixam. Tem que ver se tem esse efeito. Se tem que levar em consideração. Pode ser que não tenha esse efeito. Olha o conhecimento que eu tenho que ter para fazer a delimitação do espaço de plantas nativas. Se não for planta nativa, estou no primeiro, risca aí. Primeiro, se não for de planta nativa, se for uma cultivar, aí eu tenho que ver o espaçamento tem que ser o quê? Aí eu penso em nutrição do solo, competitividade. O espaçamento eu penso em intensidade luminosa. Tem que ver se não vai ter competitividade, eu não vou ter, se vai ter sombreamento. Então, o espaçamento depende desses dois fatores de análise. Melhor aproveitamento da área, ou seja, eu quero um SAF, a gente lembra que a gente teve uma aula que a gente viu ali pelo menos 20 indivíduos, né? Dentro desses SAFs. Então, dentro desse quantitativo, você vai ver como é que vai ficar essa sua distribuição. Se você for num ambiente natural, vamos dizer assim, você vai ver quantas que você ainda vai inserir e se elas vão se conviver ali tranquilamente, tá? Sem disputa, enfim, sem competição. Desenvolvimento uniforme das copas. Quando a gente fala em desenvolvimento, professor, não pode ser aquelas áreas que já estão ali, porque elas já estão desenvolvidas. Seria a questão que você vai estar, por exemplo, numa área de recuperação. Perfeito. Então, quando a gente vê que esse desenvolvimento uniforme, é quando a gente viu aquelas estratificações, lembra? Teve uma estratificação, 2 estratificações, 3 estratificações. Quando a gente vê esses SAFs já
é que eu falo. Padronizar. Padronizar. Ele veio de uma área de recuperação. Então, é um SAF que teve que ser montado do zero. Então, aquela área tinha sido devastada. A gente conhece o que é uma área... Ainda tem aquelas diferenças, né? A área que o solo está totalmente detonado. Isso. Né? E aquelas áreas que foram, por exemplo, de pasto, que você tem um abandono, né? Perfeito. Isso, que é só recuperado. E aí tem que tomar... Só tem que decidir se vai manter o mesmo ou se vai fazer algumas adaptações. Facilitar a realização do manejo e da colheita. Aí, antes de plantar, tem que fazer essa análise. Caramba, se for açaizeiro, a distância, porque o açaí sai na floresta atrás, tem uma área que tem produção de açaí, mas só que essa área não está toda açaí, um atrás do outro enfileirado. Pode ter 3, 4 ali perto e depois tem que andar mais 100 metros, 3, 4 ali. Tem dispersão, né? Então, isso olha, quando eu vou pegar pupunha, não, aqui eu falo pupunha, mas na verdade eu não quero pupunha, eu estou falando de palmito. Eu vou pegar palmito na floresta, nativo. Eu vou pegar açaí na floresta. Então, eu como caboclo, já estou acostumado, já estou ambientalizado que na época da minha colheita, eu vou gastar para sair da onde eu estou, onde eu processo o meu produto, açaí ou palmito, vou na floresta, eu tenho ali áreas que eu tenho que andar. Só que a gente tem que pensar em produtividade, eu tenho que pensar em logística. Tempo. E aí, se você pega e vai realizar um SAF, eu tenho que pensar, cara, eu não posso plantar igual eu vejo na floresta. É ali, depois de 50 metros, é ali, tem um grupinho de produto. Não, porque na hora da colheita eu quero coisa rápida, porque eu pago por hora a colheita. Lembra o nosso outro slide? Lembra o nosso outro slide? Mão de obra. Mas o que tem muito? Sabe o que vai dar mais trabalho? É dinheiro. Você paga o cara que vai colher. E ainda, uma coisa é você ir com a mão abanando. Quando você volta, tu tá com o cesto cheio de açaí. Aquilo é peso, Tatá. E aí eu vou levar animal para transportar? Ou eu vou trazer um carrinho? Como é que é feito? Isso tudo ter um espaço para poder facilitar isso tudo. Tem outro espaçamento ali do renque, né? Não, se você está fazendo de um renque, você está fazendo de... Como é que você vai montar isso? Tem que pensar em tudo isso. Agora, a pessoa que já está dentro de um SAF natural, que ele fala assim, olha, eu tenho um SAF, eu vou aumentar a produtividade desse SAF, ele vai levar em consideração, calma aí, vou colher banana. Quando eu falo SAF natural, é a natureza que produz isso. Tipo, ele anda 50 metros para ir para um lugar do rio. Agora a gente está falando de vegetal, né? Vamos botar animais aí, pecuária. Qual é um SAF de pecuária natural? Eu moro aqui, só que a 50 metros é o local bom do rio, onde tem peixe que eu lá... Só que eu estou aqui, eu estou dentro de um SAF natural, um índio. Aí, só que eu vou aqui a 3 metros nesse riozinho, só que eu demoro mais. Se eu for lá a 50 metros, tem mais peixe. Então, eu já sei que eu vou sair mais cedo, trazer o peixe para voltar para cozinhar o peixe. Ou então a minha tartaruga. Eu vou de Agora, se eu quero alterar esse SAF natural, é eu trazer, verificar o que tem naquele rio, porque ali é mais fácil pescar e ali não é. Aí eu posso fazer, sabe que se eu fizer tanque de rede, botar aqui, transportar pegar os exemplares, eu altero alguma coisa naquele ambiente? Não altero. Mas tem algo ali que os peixes ficam ali, por que não vem para cá? Sabe, porque ali é após o berçário? Sabe que ali é o local de... Porque na natureza, Tabita, tem, até no rio, é diferente pensar isso no rio. É mais fácil pensar. Tem um local de criadouro, até no rio, porque o rio, eu estou falando de um lugar onde parece que tem movimento, né? Mas ele tem essas estratificações. Apesar de ter movimento, tem um lugar que o peixe volta só para reprodução. Tem um lugar que ele está ali só para desenvolver. E quando ele é adulto, é onde ele fica ali, o adulto. Então, por isso que mais para cá, apesar de ter outras espécies aqui na frente, que demora eu pescar,
mas é porque ali tem mais filhotes. Mais descendo é tal, porque os peixes gostam de fazer o quê? Subiar. Subiar. Correnteza. Subir. E quando... Isso é para jovem, então menor. Quando tem um ajuda adulto... no metabolismo, né, deles. Então, para eu pegar e colocar um tanque e criar, eu tenho que ter toda essa demanda. Eu vou ter que aumentar minha mão de obra como curupirazinha. Eu tenho que levar comida. Porque lá onde ele está adulto, ele pode se alimentar de quê? De frutos que caem. Porque tem que levar... tem muito vegetal lá. Então, será que eu posso alterar, plantar, fazer uma cova e plantar para trazer os peixes para cá? Não, porque eu posso alterar. Se eu não posso, eu tenho que... Não, tem que levar isso em consideração. Se eu for alterar o SAF, olha a minha viagem. Amplitude. Eu tenho que pegar e trazer a planta para cá, ou vou alterar, ou é melhor eu colher, ou trazer ração. O que eu quero? Eu quero evitar esse tempo que eu tenho que andar 10 quilômetros para pescar bem, do que aqui que eu venho é mais perto. Dinamizar, né? Isso é manejo. Isso se for criar. Então tem que estar mais próximo. Manejo de animais. Agora, se eu estou falando de plantas, que é o nosso caso aqui, ou eu vou ter... A floresta plantou aonde é para ela. Eu só estou usufruindo. Mas eu quero andar menos. Eu posso trazer, cultivar, sem alterar a dinâmica. O que tem de suplemento? Suplemento não. O que tem de adubo ali que faz com que o palmito e o açaí lá desenvolvam bem? E aqui mais perto de mim não desenvolvam. Entendeu? Então tem que levar tudo esse maneiro. Tudo em consideração. Lembrando da colheita. Maravilha. Nossa, foi longe. Vai. Foi ótimo. Sobre todas as linhas demarcadas e com auxílio de pequenas estacas, devem ser marcados os pontos em que serão abertas as covas destinadas às mudas ou os sucos, no caso de semeadura das espécies agrícolas. Então, meus queridos, professor, que diabo de imagem é essa? Eu não quero que você pense que isso é uma área degradada, não, meu querido. Não, professor, não. É assim, olha, a Embrapa e outros órgãos, mas a Embrapa é um dos excelentes órgãos governamentais de pesquisa. Então, essa imagem é só para lembrar uma coisa. O que é feito, professora Tapi? Então, a gente pega uma região aonde, próximo ao SAF, é óbvio, que você quer, e aí você vai fazer experimentos. E aí você pega a área tem que ser da área da terra, semelhante à do local que você vai trabalhar. E você tem que fazer uma comparação. Como assim, professor? Você vê qual é a produtividade daquele vegetal, seja qual for, fruto, folha, casca do nativo. E lá ele tem um espaçamento natural, não tem? E tem uma produtividade. Aí você vai fazer o quê? Você vai trazer essa muda e você vai colocar dentro de um padrão de um sistema. Só que você vai... Demora, Tatá. Você vai plantar em um espaçamento conhecido, que é assim, você toma como base um negócio. Como assim, professor? Vamos lá, meus queridos. Como é que eu sei qual é o espaçamento? Vamos lá. Como é que eu sei? Vamos lá. Vai. Eu estou tentando ser simples, e quando eu quero ser simples é pior. Tatá, citros. Pensa em citros. Certo. Quando você pensa em citros, vem laranja, bergamota, limão. Aí tem vários tipos de limão, variedades. Não é isso? Então, do limão é uma coisa, o da laranja é outra. A diferença é pouco. O que é igual é dentro do próprio limão. Tem o limão Tahiti, tem o limão galego. Aí a padronização é a mesma. Mas do limão, uma laranja é diferente. Mas dentro da laranja é igual. Então, eu vou pegar, para eu saber qual o espaçamento tradicional, o que é o espaçamento? É o menor local ocupado, mas apesar de ocupar, eu aglomero indivíduos num espaço menor e que mantém a produtividade. Então, eu tenho que pegar a botânica. Qual é a botânica mais próxima do que eu já conheço?
Eu pego um vegetal que eu não conheço lá na floresta e vejo o sistema botânico dele. Então, lembra que a gente teve aquela aula? Por isso que eu falo, NBAZ é o conhecimento da biologia empregado de um sistema. Então, pelo amor de Deus, gente, vai lá, né? Eu vou dar uma viajada aqui. Eu vou pegar uma planta nativa e se eu colocar ela dentro do que eu já conheço, como o quê? Como chimarrão. A planta do chimarrão. Viajei. A gente usa chimarrão, a folha do chimarrão. Ou então, vamos lá. Chá de... Fala um chá aí pra mim. Cidreira. Cidreira. Não, cidreira é... Capim Santo. Capim Santo também é o mesmo do cidreira, mulher. É que eu tô tentando achar o nome da planta que faz o chimarrão. Eu não sei. Que é folhas e galhos, né? O daquele amargo? Ai, boldo. Boldo, tá? Se eu vejo no vegetal, lá da floresta, que ele tem uma estrutura morfofisiológica, botânica do boldo, eu pego o sistema de produção do boldo. Que é o que eu conheço, aí eu vou... Mas além de conhecer, tem que ter uma similaridade. A gente não parte do nada. Sim. Para ver, comparar se naquele sistema sempre é 3 para mais e 3 para menos. Como assim 3 para mais? Tem o padrão... Vamos nas covas. Para mais e o padrão para menos. Posso colocar? Calma aí, padrão para mais, entendeu o padrão para mais e para menos? É assim, olha, se for 2, 3 ou 2, 4, eu pego, vamos lá, eu tenho meio metro entre plantas e 1 metro entre fileiras. Meio metro entre plantas é o conhecido. Meio metro e 1 metro em fileiras é o conhecido. Eu pego para menos e para mais. Então, quantos testes eu tenho? 3 testes. E coloco aquele sistema nativo, a planta nativa, nesses 3 testes, para ver qual dos 3 mantém, diminui ou aumenta a produtividade nativa. Entendi. Não é fácil, não. É de uma colheita. O ano da pesquisa é de uma colheita. Vamos lá? E o solo? Antes da gente falar do solo. E o solo tem que ser o mesmo de lá. Certo. Eu mantenho o padrão. Senão vai fugir do solo. Se ela melhorar, potencializar o quê? Eu ou mantenho um padrão ou depois eu mexo no solo. É assim que é feito o negócio. Né? Covas. Elas podem ser abertas manualmente, utilizando-se instrumentos como cavadeiras ou enxadão. Assim, em terrenos mais planos, elas podem ser feitas mecanicamente ou com o uso das perfuratrizes. As dimensões mínimas dessas covas, elas devem ser de 40 por 40 por 50. A largura, comprimento e a profundidade. Olha lá na imagem. Isso, volta lá rapidinho, Tatá. Isso aqui é o padrão. É um padrão utilizado para quando você não tem um método... Certo. Um método definido. Então, eu estou definindo um método que eu ainda não conheço. Então, a gente mantém esse padrão aqui. Perfeito. Tá? Aí tem os seus ajustes. Aí tem os seus ajustes. Por quê, professor? Vai. Aí, vai. Por quê, professor? Tá. Porque é aqui, ó. Vamos aqui, ó. Tá aí na figura, né? Deixa eu mostrar aqui na linha. Vou mostrar aqui um preto. Quando a gente tem a cova... eu já sei. Ao invés de desenhar, vou mostrar aqui, ó. É isso aqui, tá? Essa figura. Olha o que é essa figura. Essa figura é assim, olha. Tá vendo essa daqui? É a matéria orgânica. Opa! Essa aqui é a matéria orgânica... Amarelo. A matéria orgânica... muito nutritiva, e aqui é a matéria que não está tão nutritiva. Então, tem um espaçamento que a gente fala
nós falamos inversamente proporcional. Então, o tamanho da profundidade orgânica, essa vai para baixo, e o que estava aqui vai para cima. A gente faz inversamente proporcional, sem adubo, e permanece o torrão. Nós estamos trabalhando em uma área desconhecida. Então, nessa área desconhecida, nós temos a necessidade de uma adubação de cova pelo menos 30 dias antes. É o que a gente sabe. Nós sabemos que, como é que você faz? Você aduba uma área 30 dias antes de receber a muda, para que todo aquele adubo não queime a raiz, ele já tenha curtido, esteja disponível para o processo de... Isso é que a gente sabe, no padrão. E como é que a gente faz esse tipo de processo em uma área que a gente não conhece? Por causa da matéria orgânica. E a gente vê esse espaçamento. Faça sempre, gente, análise do solo, a gente sempre está pontuando isso, né? Antes da implantação de tudo. Da floresta, porque eu não sei. Aquela floresta é para se sustentar lá. Então, eu tenho que saber fazer análise daquele solo para saber que isso é para a floresta e para o vegetal que eu quero colocar. Exato. Consulte um agente da assistência técnica para a recomendação da adubação. Caso essas recomendações técnicas para essa adubação fosfatada indiquem a quantidade maior do que 200 gramas de adubo por cova, o ideal é dividi-la em 2 partes, sendo a segunda feita em cobertura após o pegamento da muda. Então, isso significa que é assim, a muda, toda vez que você faz um transplante, você tira do lugar, você coloca... Tirou da viveiro, isso, ela vai dar uma caída, uma queda. Aí você tem que ver se ela vai pegar. Se ela vai pegar. E aí nós temos aí pelo menos 5% que a gente é aceitável. 5% que é aceitável, tá? Morrer de todos, 5% é aceitável. Isso numa tradicional. Eu não sei qual é o porcentagem de aceite para uma... Por exemplo, eu não falei que a gente vai coletar semente? Ou já vai pegar a muda que está lá? Então, pega a semente, faça o seu viveiro. E qual é a porcentagem de não sucesso quando transplantar? Tem que ter esse conhecimento. Até esse conhecimento. Você vai vender, você é viverista? Você fala, eu vendo muda, elas estão prontas. Qual é a garantia que eu vou plantar e 100% vai pegar? Se eu seguir as suas recomendações. Porque até isso está embutido no valor. Tem gente que vai te dar 5, tem gente que vai te dar 1, tem gente que vai te dar 2. Entendeu? Isso também é calculado. Segura aí. O plantio deve ser feito de preferência no início do período chuvoso, pois longos períodos de estiagem comprometem o desenvolvimento das plantas jovens. Isso, cultivado. Na floresta tem necessidade? Então a gente tem aí, como é que a gente faz esse processo? Coloque a muda no centro da coveta, deixando 2 centímetros abaixo do nível do solo e faça uma pequena pressão para que o torrão fique firme nessa cova. Corte o fundo e a lateral do saquinho plástico para facilitar a retirada dessa muda. Vamos lá, esse negócio de cortar aí, pessoal, na verdade a gente prefere que você só arranque, tá? O fundo, para não machucar a raiz. Tira aí também o plástico e você vai ter que colocar a introdução da planta e, por favor, não quebra o torrão, não quebra. Tá vendo esse espaço aqui, ó? Deixa eu colocar aqui em amarelo. Esse espaço entre a parede da cova, então esse espaço entre a parede da cova e o torrão tem que ser bem o quê? Bem preenchido de... Isso, não pode deixar espaço de ar, porque o ar, a raiz, ela vai perder a capacidade de sair daquele torrão. Claro que você vai molhar e você vai conseguir fazer esse processo de quê? De desenvolvimento. E aí, ó, faça um plantio e repasse aos 45 dias para garantir o crescimento. Então tem aí os 2%, e a garantia de que você vai conseguir também finalizar o processo. Isso num convencional. Para cá, pessoal. Caraca, é muito... Meus queridos, o que nós vimos? É assim, a gente falou muito da biologia. Pegar o conhecimento da biologia e transpor para um sistema de plantação ou criação. Agora, é transpor o conhecimento da floresta para dentro de um sistema de cultivo e ver qual é o melhor. Galera, daqui a pouco a gente volta para fazer aquele bate-bola jogo rápido. Revisão. Tchau, tchau.